Olá, produtores, tudo bem? Meu nome é Israel de Abreu Júnior, eu sou engenheiro agrônomo consultor da DTEC, estamos aqui na 10ª edição da Expo Soja. Eu sou um agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa e estou cursando pós-graduação em Solos e Nutrição de Plantas pela Exalc, da USP. Tá? Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma praga bem danosa na cultura da soja, talvez a maior praga que acomete a cultura nos dias atuais, que são os percevejos, né? Eu deixei o tema percevejos recorrentes e persistentes porque eles estão aí, né, em todas as nossas safras, ano a ano, e eles atacam diversas culturas. Muito comum hoje no Brasil é o milho safrinha, posterior à soja, e essa praga ela vai estar presente não só na soja, como no milho safrinha, como também no período de pousio da terra e, enfim, sucessivamente temos um problema com os percevejos. Por se tratar de uma praga recorrente em nossas lavouras, é importante a gente identificar algumas das espécies de percevejo. Tá? Hoje eu vou estar abordando o assunto mais dos percevejos que causam dano na soja por sucção de grãos. No entanto, temos aqui algumas espécies, o percevejo verde, né, que é o verde grande, também muito chamado, o percevejo castanho, que fica no solo, tá? O percevejo verde pequeno e o percevejo marrom, o barriga verde, muito conhecido também, e o percevejo podizos. Vocês podem notar que tanto o percevejo marrom quanto o percevejo barriga verde e o percevejo podizos, eles são bem parecidos. Quando a gente olha eles por cima, é difícil essa identificação. Olhando já na barriga, como logo se diz o nome, né, o barriga verde, a gente consegue ver a parte do abdômen dele esverdeada, né? E o podizos, ele é um predador. Ele não é um percevejo que causa danos à nossa cultura, muito pelo contrário. Ele nos ajuda a estar controlando as pragas, né? Ele está presente aí na natureza e aqui está uma foto dele predando aí uma lagarta. Hoje, então, vamos focar no percevejo marrom, que está presente em todo o Brasil, majoritariamente na região dos trópicos, e vamos falar um pouco dos hábitos dele, ciclo, tá? Este daqui é o ciclo do percevejo marrom. Ele dura em torno de 25 dias, ele vai ser alterado devido a questões ambientais, né, de temperatura. Então, ele vai passar aí 5 dias na fase de ovo e o resto do tempo na fase de ninfa. E o adulto dele pode sobreviver por mais de 120 dias, que é uma faixa de favorabilidade do desenvolvimento do inseto a partir de temperatura, tá? A gente vê que na faixa ideal para ele é de 26 a 28 graus. Essa temperatura ela é muito encontrada no nosso verão. Visando estratégias de manejo, ele, como já comentado anteriormente, ele fica no período da entre-safra, numa condição chamada diapausa. Ele fica como se fosse uma hibernação. Ele aumenta os lipídios do corpo, aumenta as reservas e fica parado debaixo de palhada ou se alimentando de alguma outra planta, muitas vezes plantas daninhas, né, num lugar ambientalmente favorável para ele, e persiste no campo mesmo quando não tem a cultura presente. Ele possui um hábito de deslocamento lento. Ele tem uma fase ninfal bastante longa, cerca aí de 20 dias, e a migração forte no florescimento, R1, R2. Vocês podem notar que quando a soja está no desenvolvimento vegetativo dela, ela não apresenta muitos percevejos na área. Caso tenham, vocês vão encontrar na maioria adultos que são presentes de alguma revoada, de algum local que eles estavam nessa diapausa e estão entrando ali na lavoura, vão succionando pecilos, mas não é um ambiente ideal para a reprodução deles. O ambiente ideal para a reprodução deles seria quando a planta já apresenta vagens, né, para eles succionarem propriamente os grãos. Tá? Então a gente vê aqui no período de ocorrência de percevejo na soja,
que o período de alerta seria ali em R2, R3 e a partir de R4 até R6 seria o período crítico de controle, tá? A gente vai estar comentando um pouquinho sobre essa questão aqui, que é uma questão agronômica, se chama nível de controle. E aqui em cima, essa linha de cima, é o nível de dano econômico. A linha vermelha se trata da população da praga, ok? A população da praga aqui ao longo do tempo. Então, a praga ela está presente no campo, como a gente já comentou anteriormente. A população vai se elevando à medida que passa do nível de controle, a gente faz a intervenção e essa população desce e volta a subir novamente. Se a gente não fizer o controle no momento ideal, a gente tem uma explosão dessa população de praga subindo por cima do nível de dano econômico, trazendo prejuízos para a nossa lavoura. Os danos do percevejo na sucção de grãos, quando a vagem está no canivetinho, ele succiona aquele grão em formação e aborta aquele grão. Se ele succionar bastante grãos nas vagens, às vezes 1 ou 2, uma vagem de 3 grãos, acaba abortando a vagem. Então a gente tem também esse problema de abortamento de vagem. E na questão de produção de sementes, ele abaixa vigor de semente, ele abaixa germinação de semente. Isso daí são alguns danos diretos do percevejo. Nessa questão de período de ocorrência do percevejo, eu trouxe aqui um gráfico da Fundação MS para a gente estar observando como que foi o desenvolvimento da praga no ciclo. Aqui estão as fases da soja, tá? Aqui é o número de percevejos por metro, então 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? E a gente vê a população do percevejo, quando a gente acompanha essa linha mais clara, quando a gente teve uma intervenção em R1, a gente conseguiu ter uma baixa pressão de percevejo em R3 e R4, e a gente teve uma segunda intervenção ali em R5.1. E dessa forma a gente conseguiu tirar a soja com 2 aplicações e protegendo a maior parte da lavoura, tá? No gráfico na linha mais escura, a gente vê que foi feita uma intervenção em R3 e R4, tá? Que seria o momento crítico, e abaixou-se essa população, mas não abaixou tanto. Depois a gente vem em R5.2, fez um outro controle, e em R5.5 a gente fez um outro controle. 3 intervenções então, levando a mesma quantidade basicamente de percevejo no final da cultura. O que esse gráfico aqui quer dizer? Que quando você tem a questão estratégica de controle, com um técnico bem orientado, utilizando os produtos certos no momento certo, a gente tem um número menor de aplicações e uma infestação menor de percevejos. Então, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, no momento crítico, a gente já estava com uma população menor de percevejo. Então, a gente acaba que tem um sucesso maior no controle na questão de proteção da lavoura. Não houve aquela sucção inicial nos grãos se formando na fase de canivetinho, e posteriormente a gente conseguiu basicamente o mesmo nível de insetos na lavoura com uma aplicação a menos. Então isso daqui não é padrão, tá, pessoal? Isso daqui vai depender de avaliação a campo. No entanto, a estratégia de manejo a ser adotada é muito... Um outro recado que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: a gente precisa estar controlando essa primeira população de percevejos decorrentes da diapausa, da lavoura do vizinho. Essa primeira infestação de adultos vai definir o sucesso da nossa lavoura, ok? A gente precisa passar o período de canivetinho, vamos colocar aí de R3 a R5.1, com a lavoura bem protegida de percevejo, que é ali que acontecem os maiores danos. Dali para frente tem-se sim a sucção de grãos, mas a partir ali de R6, R7, quando a soja já está mais velha, essa sucção vai diminuir o PMS do grão.
não vai abortar o grão ou abortar a vagem. Então é um dano também, no entanto, muito menor. Uma outra estratégia de controle que eu gostaria de comentar seria o seguinte: a gente tem lavouras subsequentes, né? Uma prática muito comum no Brasil, e muitas vezes se faz necessário um controle posterior a essa fase de dano do percevejo na soja, visando a cultura seguinte. Focando ainda na questão de estratégia de manejo, eu trouxe alguns dados aqui, são de 2002, tá? Mas o percevejo marrom Euquisto Zero Eros, ele trazendo 0,08 gramas por dia de dano na soja, tá? O percevejo grande 0,16 gramas por dia e o Piezodorus 0,21 gramas por dia, ok? Essa daqui é uma foto de uma lavoura que foi bem protegida contra o percevejo, e aqui uma lavoura que já teve uma infestação maior, ok? Esses dados, eles são muito importantes para a gente ter uma noção de qual inseto que causa mais dano. No entanto, o manejo do percevejo com os inseticidas conhecidos pelos técnicos, eles geralmente não mudam de acordo com a espécie, tá? Diferentemente das lagartas. O recado que eu tinha que dar para vocês aí era esse daí. Eu acho bem interessante a gente ter uma estratégia, um plano, né, de manejo bem consolidado, ter avaliações a campo para a gente conseguir executar o melhor diagnóstico. E um recado que eu gostaria de deixar para vocês, produtores e técnicos, é também agradecer a natureza, né? Que a natureza, ela tem uma grande participação na fase de controle de ovos e de ninfas. Se todos os insetos que a gente vissem nas lavouras a gente entrasse com aplicação, seria uma coisa bem complicada. A gente precisa ter uma orientação técnica correta para a gente ver essa questão de nível de controle, nível de dano econômico, e tá obtendo a melhor intervenção no melhor momento, né? E, enfim, o sucesso aí na nossa produtividade.